E aí, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui hoje com vocês para a gente resolver aqui juntos um exercício de física, conteúdo de estática, tá bom? Vamos começar aqui já lendo os exercícios aqui, tá? Vamos ler o exercício. O bloco de peso P igual a 20 newtons encontra-se em equilíbrio mediante dois fios ideais cujas direções estão definidas pelos ângulos aqui alfa igual a 60 e beta igual a 45. Pedem-se os esforços, ou seja, as trações em cada fio. Ou seja, o exercício aqui quer saber quais são as trações nesse fio e nesse fio aqui. Então tá, as informações que o exercício nos deu foi essa. O alfa é igual a 60 e o nosso ângulo beta é igual a 45. E o nosso peso do bloco, esse bloquinho de peso P aqui, ele é igual a 20 newtons. Correto? Então tá. Vamos, para começar, antes de mais nada, vamos fazer a decomposição das forças aqui, né, que estão agindo sobre esse ponto aqui, tá? Esse ponto fixo aqui, tá ok? Então tá. Aqui a gente tem o seguinte. Vou simular como se aqui fosse um plano cartesiano, né? Vou traçar aqui o meu eixo X e o meu eixo Y, correto? E aqui eu vou ter as minhas trações, né, que são os meus fios aqui. Aqui eu vou ter uma tração, a qual eu vou chamar de tração 1. Aqui eu terei também outra tração, a qual essa eu vou chamar de tração 2. Tração 2, ok? Beleza. E aqui para baixo eu vou ter o próprio peso do bloco, né? Então, beleza. Vamos fazer a decomposição das forças aqui, então, que estão agindo sobre esse ponto aqui, tá certo? Aqui, a minha tração 1, decompondo ela aqui, eu terei aqui uma T1x, correto? E aqui para cima, eu vou ter uma T1y, ok? Decompondo agora a tração 2. A tração 2, eu vou ter aqui uma T2x. E para cima aqui, eu vou ter no eixo y uma T2y, correto? Beleza, agora vamos identificar quanto vale cada um desses ângulos aqui, né? Esse ângulo alfa aqui, por ele ser um ângulo alterno interno, consequentemente ele também está aqui, correto? E esse ângulo alfa, ele mede 60 graus, como podemos verificar aqui, ok? Então, 60 graus. Esse ângulo beta aqui, o exercício me falou que ele mede 45. Porém, se eu prolongasse aqui essa linha aqui do meu eixo X aqui, eu consigo verificar que ele forma um ângulo aqui de 90 graus com a parede, correto? Se esse ângulo tem 90 e esse 45, o que resta para chegar a 180 é exatamente 45 graus também. Então, sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180, eu sei que esse ângulo aqui, consequentemente, vai medir 45 graus também. Porque se eu tenho 90 aqui e 45 aqui, o que resta para 180 é exatamente 45 graus, correto? Então, beleza. Tá feito aqui, já fizemos a decomposição das forças aqui. Então, vamos partir para montar as nossas equações aqui agora, tá ok? Então, beleza, vamos continuar aqui. Pelo fato do bloco estar parado, eu sei que ele está em equilíbrio estático, no caso, né? Então, beleza. Vamos montar nossas equações aqui. Começando pelo eixo X, correto? Somatório das forças resultante tem que ser igual a zero. Eu tenho que a minha T1x, ela tem que ser igual a minha T2x, correto? T1x vai ser igual a minha T2x. Tudo que está para a direita é igual a tudo que está para a esquerda, tá ok? Então, eu vou utilizar um pouquinho de Pitágoras aqui, de trigonometria. Vamos verificar aqui quanto que mede a minha T1x, tá ok? Então, se eu traçar uma reta aqui, eu posso verificar que ele forma um triângulo retângulo aqui, que eu posso utilizar esse ângulo de 60 graus para descobrir quanto que vale a minha T1x. Então, tá, eu quero descobrir quanto vale o meu cateto adjacente. O meu cateto adjacente aqui no caso, eu utilizaria cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, que é a minha tração 1. Então, eu tenho aqui que a minha T1x, ela é exatamente o quê? Ela é igual a cosseno de 60, vai ser igual ao meu cateto adjacente. Quanto é o meu cateto adjacente? É a minha T1x, correto? T1x dividido
pela minha hipotenusa, que no caso aqui é a minha tração 1. Então, beleza. Passando a minha tração 1 para lá, multiplicando, eu vou ter que a minha T1 vezes o meu cosseno de 60 vai ser igual a minha T1x, correto? Esse é o valor da minha T1x. E minha T2x vai ser o seguinte. Vou fazer o mesmo raciocínio. Aqui forma um triângulo retângulo, como vocês podem ver. Quero descobrir o meu cateto adjacente, quanto mede ele. Novamente, irei utilizar o cosseno. Cosseno dessa vez de 45 vai ser igual ao meu cateto adjacente, que é a minha T2x, dividido pela minha tração 2, que é a minha hipotenusa, ok? Vou passar para lá multiplicando, igual eu fiz. Eu vou ter que minha T2 vezes o meu cosseno de 45 vai ser igual a minha T2x. Então tá, eu já tenho os valores então para minha T1x e para minha T2x. Vou igualar agora. Vou ter que minha T1 vezes o cosseno de 60 vai ser igual a minha T2 vezes cosseno de 45, correto? Então, beleza, eu tenho isso daqui. Eu parti desse raciocínio aqui de cima, tá ok? Para fazer essa equação. Igualei as duas. Se vocês têm alguma dificuldade para montar isso daqui, eu sugiro que antes de começar essa aula, vocês dêem uma olhadinha em trigonometria, vetores, para fazer a decomposição das forças aqui e montar as equações, tá ok? Então tá, o nosso eixo x aqui tá montadinho já. Vamos montar agora o nosso eixo y, ok? Então no eixo y eu tenho o seguinte sisteminha aqui. Eu tenho que minha T1y mais a minha T2y vai ser igual ao meu peso, correto? Então minha T1y mais a minha T2y vai ser igual ao meu peso. Então tá, vamos continuar aqui. Vamos montar então as equações aqui da minha T1y, tá? Minha T1y, ela está exatamente localizada aqui, ó, T1y. Porque ela é o reflexo desse outro lado aqui, entendeu? Esse outro lado aqui está sendo refletido, a minha T1y que está aqui está sendo refletido desse lado aqui também. Você vê que é o mesmo lado, tem o mesmo comprimento, ok? Então, a minha T1y aqui seria o quê? É o meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Irei utilizar o seno. Então, o seno de 45, o seno de 60, que é esse ângulo aqui, correto? Seno de 60 vezes, vai ser igual ao meu cateto oposto, que é a minha T1y, dividido pela minha hipotenusa, que é a minha T1. Vou passar para lá multiplicando. Minha T1 vezes o seno de 60 vai ser igual a minha T1y. Então, vamos agora encontrar a nossa T2y. Usando o mesmo raciocínio, aqui vai estar a minha T2y também, né? Minha T2y vai estar bem aqui, ó. Eu fiz isso daqui porque não está dando para ver direito por causa desse negócio preto aqui. Então tá, vai estar aqui também, correto? Então, beleza. A minha T2y vai ser seno de 45. Vai ser igual ao cateto oposto. Qual que é o meu cateto oposto? É o meu T2y, correto? T2y dividido pela minha T2, que é a minha hipotenusa. Vou passar para lá multiplicando novamente. T2 vezes seno de 45 vai ser igual a minha T2y, correto? Vou somar as duas e igualar o peso agora. Então, eu tenho aqui minha T1 vezes seno de 60 mais a minha T2 vezes o seno de 45. Isso daqui tudo irá ser igual ao peso. Correto? Beleza, então. O que eu verifico aqui agora é que eu tenho duas equações, correto? E também tenho duas incógnitas aqui. A gente pode observar isso, ok? Duas equações e duas incógnitas, né? Então tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa incógnita aqui e vou isolar uma das suas variáveis. Vou isolar a T1 aqui. Então, eu vou ter que T1 vai ser igual a T2 vezes o cosseno de 45, dividido, vou passar o cosseno para lá, dividindo por cosseno de 60. E vou vir aqui nessa outra e vou substituir. Onde tiver T1, eu vou colocar todo esse valor, ok? Então, eu já começo com T1 aqui, então eu vou ter T2
vezes cosseno de 45, dividido pelo cosseno de 60, continua aqui, vezes o seno de 60, mais a minha T2 vezes o seno de 45, tudo isso vai ser igual ao meu peso, correto? Só que aqui eu já observo que isso daqui, essa multiplicação aqui, ó, essa divisão, ela é exatamente igual a tangente, né? Tangente de 60. Seno sobre cosseno é igual a tangente. Então, beleza, já vou substituir aqui para ficar mais fácil. T2 vezes cosseno de 45 vezes a minha tangente de 60 mais a minha T2 vezes o meu seno de 45. Tudo isso vai ser igual ao meu peso. Novamente, observe que o T2 está tanto desse lado aqui também. Eu vou colocar ele em evidência, então. Ok? Então, T2 vezes cosseno de 45 vezes a minha tangente de 60 mais o meu seno de 45. Isso aqui tudo vai ser igual ao meu peso. Se eu efetuar a distributiva aqui, eu volto a ter o que eu tinha aqui em cima também, tá ok? Então, aqui agora, a única coisa que eu vou fazer é passar isso daqui tudo dividindo pelo peso, ok? Então, a minha T2 vai ser igual ao meu peso. Já vou, perdão, já vou colocar o peso aqui, que é de 20 newtons, correto? 20 newtons dividido por cosseno, dividido aqui pelo cosseno de 45, vezes, né, a tangente de 60, mais seno de 45. Efetuando essa conta aqui, eu já vou chegar ao resultado da minha tração 2. Então, vamos ver aqui quanto que vale a minha tração 2. 20 dividido cosseno de 45 vezes tangente de 60 mais seno de 45. Isso daqui, perdão, fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Ah, tá. A calculadora aqui, só lembrando vocês, ela tem que estar em graus aqui, tá ok? Senão o resultado não dá certo. Lembra de mudar, se for usar essa calculadora aqui do Google, né? Se for usar ela, lembra de mudar aqui para graus, tá? Então tá, 10,35 newtons. 10,35 newtons. Então tá, de posse desse resultado aqui, é somente eu vir nessa equação aqui agora e substituir. A minha tração 2 é 10,35 vezes o cosseno de 45 dividido pelo cosseno de 60, ok? Então, minha T1 vai ser isso. Então, eu vou pegar esse resultado aqui, vou multiplicar pelo cosseno de 45 e dividir pelo cosseno de 60. Vai me dar 10,64. Perdão, 14,64. 14,64 newtons. Então, esses são meus valores das minhas trações, tá? Só lembrando que se você tiver com alguma dificuldade, volta um pouquinho atrás, estuda vetores, estuda trigonometria, porque realmente são coisas básicas para a gente entender essa matéria, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixa o like aí, porque eu vou estar sempre postando vídeo, resoluções de exercícios de física ou matemática, tá ok? Tudo de bom, bons estudos!